Começou, Luana! Começou, 2019 está aqui, nós mais uma vez no CPT na TV, aqui na sua casa, neste sábado, sempre trazendo o melhor do programa da rádio CPT, a rádio da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Exatamente, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, que possamos almoçar juntos muitas vezes em 2019, e lembrando que você ouve a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também nos assiste pelas nossas lives em facebook.com/Rádio da IELB. Luana, qual é o cardápio de hoje? O cardápio de hoje a gente quer começar com uma pergunta. Pergunte. Do programa Pergunte ao Pastor, com o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, pastor Martinho Zonta, que responde a pergunta do ouvinte: o que é confirmação? O que é confirmação? Você confere agora. Vamos agora para a pergunta do dia. A pergunta é esta: o que é confirmação? Essa pergunta nos remete a entender todo o processo da vida salvadora de uma pessoa. Por que eu digo isto? Porque para nós que batizamos as crianças e entendemos que o batismo de fato é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, através desse batismo, de uma maneira milagrosa, o Espírito Santo, atuando através da palavra, ele implanta no coração das crianças pequeninas a fé verdadeira, embora as crianças não estejam conscientes disto naquele momento. Alguém disse assim: mas vocês acreditam que uma criança já pode ter fé? Que o Espírito Santo pode levar uma criança que está lá, talvez até dormindo no momento do batismo, quando lhe é aplicada água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela pode receber a fé? Se nós não acreditamos nisto, nós devemos duvidar do poder de ação do Espírito Santo. E vejam num texto da Palavra de Deus, no Novo Testamento, quando umas crianças estavam se aproximando do Senhor Jesus e pessoas tentavam impedi-las de chegar perto de Jesus, Jesus censura essas pessoas e chama a atenção delas e disse: deixai vir os pequeninos. E aí ele diz uma expressão muito interessante: esses pequeninos que creem em mim. E quando nós olhamos o texto grego, o texto original do Novo Testamento, quando nós verificamos lá o termo que Cristo usa para pequeninos, esses pequeninos que creem em mim, é um termo que identifica a criança muito pequena. É aquela que ainda mama no peito da mãe, é aquela criança que é totalmente dependente da mãe. Cristo está dizendo que estes pequeninos creem em mim. Bem, se Cristo diz isto, eu só posso dizer amém para o que Cristo disse. Eu tenho que acreditar nisto que Cristo disse. Então, por que eu estou falando disso? Porque o processo de salvação, para nós, começa ali, onde o Espírito Santo atua através do batismo. Dali para diante, o que acontece? A criança, na maneira em que ela vai crescendo, ela deve ser instruída na palavra de Deus. Deve ser continuamente ouvir a mensagem da palavra sendo instruída, num crescente, numa educação cristã continuada, para que ela consiga com o tempo entender claramente a palavra de Deus, as verdades básicas da Escritura Sagrada, todo o plano de salvação que Deus trouxe a cada um de nós desde a vinda do Salvador Jesus. E aí eu vou me valer de uma palavra que está num livro que nós temos aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com o título Culto Luterano, Liturgias e Orações, onde fala então da cerimônia de confirmação. Eu vou ler aqui esse parágrafo. Diz assim: a confirmação é uma cerimônia festiva celebrada pela igreja, na qual o jovem lembra o seu batismo, lembra o que aconteceu lá no batismo, reafirma a sua fé no Salvador Jesus Cristo e compromete-se a renunciar ao diabo, servir a Deus e permanecer fiel à igreja. A confirmação, então, é precedida por um período de instrução bíblica, onde o adolescente, o jovem, é instruído na igreja para que entenda as verdades básicas da fé cristã, muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão. Ele, então, é preparado
para então se manifestar. E o dia da confirmação é uma cerimônia na igreja, onde este jovem, instruído agora, vai dizer em público aquilo que ele crê, a partir do entendimento da palavra de Deus, do Evangelho. E eu vou ler mais uma frase deste livro que acabei de citar. Diz assim: agora, aqui, o jovem está aqui para confessar publicamente a sua fé no Deus triuno, afirmar com a própria voz a intenção de permanecer fiel a Cristo e dedicar-se de corpo e alma ao Deus e Senhor que o salvou nesta vida e para a eternidade. Este processo é um processo muito bonito na vida da igreja, na vida dos jovens da igreja, onde eles vão sendo levados a entender com cada vez maior profundidade e alcance da palavra de Deus na sua vida. E assim são firmados na fé, não baseados em teorias ou em qualquer filosofia deste mundo. Eles se baseiam na Escritura Sagrada, lá são instruídos firmemente para que tenham então o conhecimento necessário em que basear a sua fé, a sua esperança e ali aprender tudo aquilo que Deus quer para as suas vidas. Quando o apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, o seu discípulo, jovem pregador, ele lembra também um processo. Ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado ao longo do tempo, sabendo de quem o aprendeste. Ele continua: que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse processo desde a infância para adquirir a sabedoria pela fé em Cristo Jesus. E continua o apóstolo falando da Escritura Sagrada, da importância da palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o programa Pergunte ao Pastor vai ao ar todas as sextas-feiras, às 2h. Lembrando, se você tem uma dúvida, seja de qualquer assunto relacionado à Bíblia, à vida cristã, escreva para contato@radiocpt.com.br e essa dúvida será muito bem esclarecida pelo pastor Martinho Zontag no programa Pergunte ao Pastor. Outro programa bem legal que a gente quer compartilhar agora com você é o Revista CPT, que a gente entrevistou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social da IELB, falando sobre o trabalho voluntário na igreja. A diferença ela é muito forte, porque o trabalho voluntário dentro da igreja, por um lado, ele é uma vocação, ele parte do pressuposto da fé, do exercício da fé cristã, do acreditar que isso é importante e querer ver as coisas acontecendo e, por outro lado, sendo movido pelo Espírito Santo a agir, né? Então, todo o trabalho na vida da igreja, ele poderia até não ser caracterizado como trabalho voluntário, mas como expressão da fé. Mas pelo fato de ele não envolver remuneração, ele é voluntário, mas ele não é opcional. O exercício da fé não é opcional para o cristão. Já o trabalho voluntário na sociedade, alguém pode simplesmente se omitir, né? E não faço nada se não for remunerado. Embora a sociedade necessite de muito trabalho voluntário, né? E uma coisa que, inclusive, quando eu escrevi o artigo no Mensageiro, que gerou debates e perguntas, né? Muitas vezes o trabalho voluntário ele é visto como um trabalho de segunda classe. E eu acho, eu tenho um sentimento que na nossa igreja, às vezes, a gente tem um olhar de segunda classe para o trabalho voluntário, como sendo um trabalho feito por alguém que não tem cacife para receber pagamento. Ele não é capacitado e aí ele faz mal feito e por isso ele não cobra. Não é isso. Poderia ser chamado de um trabalho amador, entre aspas. Amador, exatamente. Não. Você não pode ser voluntário
Escutem bem e entendam o que eu vou dizer. Você não pode fazer um trabalho voluntário naquilo que você não sabe fazer. Eu não posso ser motorista voluntário se eu não tenho carteira de habilitação. Eu não posso ser pastor voluntário se eu não sou pastor. Eu não posso ser médico, enfermeiro voluntário. Eu não posso ser construtor voluntário se eu não sou apto. E aí, um destaque. Sempre quando as construções das congregações são feitas por voluntários, há alguém que sabe fazer. Um responsável técnico. Um responsável pela obra, e todos os demais vão obedecendo às ordens e fazendo e cumprindo, mas há alguém responsável. Trabalho voluntário não é trabalho irresponsável. Na verdade, é usar os seus dons e talentos. Exatamente, e a profissão. Né? E aí, nisto, dentro da igreja, claro que existem muitos trabalhos, eu não preciso ser cozinheiro para ajudar a fazer o almoço, mas porque em casa eu faço almoço. Sim. Então, eu posso ajudar na limpeza, eu não preciso ser... por profissão de auxiliar de faxina ou alguma coisa assim. Eu não preciso ser pedagogo para ser professor de escola bíblica. Se eu conseguir juntar as duas coisas, ótimo. Mas eu não posso ser professor de escola bíblica se eu não conheço a Bíblia. Sim. Então, estes aspectos, eles diferenciam. E assim, eu tenho visto já crescendo e melhorando este conceito, porque às vezes, e é muito forte o conceito, precisamos de um profissional. Não, profissional sempre. Mas quando as pessoas usam precisa de um profissional, elas pensam, precisamos remunerar alguém. Não, porque se você não pode fazer o trabalho bem feito como voluntário, não é o dinheiro que vai fazer o seu trabalho bem feito. A menos que você seja uma pessoa que não faz nada sem dinheiro. Então, se eu tenho uma parceria com a Luana e ela se propõe, diz, olha, eu vou fazer um folder para o Departamento de Ação Social. Eu vou fazer ele como voluntária, vou fazer fora do horário de trabalho. E esse trabalho não acontece, aí eu digo, Luana, se eu lhe pagar tanto, você entrega amanhã? Ela diz sim. É porque o conceito de trabalho voluntário dela é equivocado. E o conceito de fé e de disposição no servir está equivocado, porque, na verdade, não foi falta de tempo, foi falta de foco. E o dinheiro gerou foco. Então, esse aspecto, assim, eu vejo que nós podemos crescer muito em todos os setores da igreja, porque não são poucas as vezes que eu ouço, precisamos pagar alguém porque os voluntários não fazem bem feito. Não. Aí a questão não é de voluntariado. Aí a questão é de competência, dedicação, de foco e de prioridade. Às vezes, pessoas querem fazer mais do que é possível fazer em 24 horas. E aí entra um outro aspecto bastante forte na igreja. Aí você não tem orçamento e você tem uma necessidade e você não pergunta quem quer fazer voluntariamente. Você diz, você faça como voluntário. Não, isso não é voluntariado, isso é imposição. Porque o voluntário, ele olha para si, para suas capacidades, para o que ele sabe, e olha para a demanda que se apresenta e diz, eu posso, eu faço e eu vou fazer. Ele se predispõe, né? Ele se predispõe. O voluntariado nasce dentro da pessoa e não pela necessidade ou a pressão externa. E daí entra um outro aspecto de diferença entre o trabalho na sociedade e na igreja. Na igreja, especialmente quanto menor a congregação, ou uma congregação grande com poucos envolvidos na gestão e no dia a dia, você tem mais demandas do que pessoas para fazê-lo. E aí é a pressão da necessidade que faz as pessoas assumirem aspectos que às vezes então elas não dão conta, porque não priorizam, porque não escolheram fazer isto. Mas por falta de opção e por pressão e por necessidade eu vou ver se eu consigo fazer. Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão.
isto não caracteriza o conceito de voluntariado. O voluntariado nasce de dentro. Eu quero, eu posso... Eu até como pastor, ou como líder de uma congregação, eu posso chegar e estimular. Diz, olha, eu vejo dons em você, eu vejo capacidade. O programa Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E a gente vai assistir agora a uma reflexão sobre o amor, Luana Lê. Sobre o amor, com o Eduardo Miller, apresentador do Cantai Alegremente. É melhor você amar bastante em 2019. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Vamos lá com o Eduardo Miller. Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, em seu poema sobre o amor, relaciona e faz uma comparação entre a fé, a esperança e o amor. E ele conclui: o maior dos três é o amor. Por quê? Bem, na vida eterna, a fé e a esperança acabam, porque lá os salvos vivem o face a face. Mas o amor continuará existindo entre os salvos, e os salvos com o seu Deus e Salvador. Será a plenitude do amor. A essência maior de Deus é o amor. Deus é amor. O amor, a maior dádiva de Deus, porém, é muito maltratado pelas pessoas nessa vida. Na verdade, nada é tão dilacerado, massacrado, adulterado e abusado como o conceito do amor. Sob o falso rótulo de amor, fabricam-se venenos dos mais mortíferos para os seres humanos. Sob o falso rótulo do amor, cometem-se toneladas de homicídios, adultérios e falsos testemunhos. Conhecida é a frase, matei por amor. Isso é mentira. O amor não mata, o amor salva. O que mata é o ciúme, a raiva, o ódio, a vingança. Paulo, ao falar sobre o amor, não pensa nessas paixões carnais, nesse amor barato, mesquinho e mistificado. Não pensa no amor da rua ou das esquinas, no amor vomitado pelos pecadores e escarnecedores. Paulo fala do amor bíblico, do amor divino, como supremo dom de Deus. O capítulo 13 de 1 Coríntios é o poema mais lindo e profundo que existe sobre o amor. Paulo só soube escrever um documento tão maravilhoso sobre o amor porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora existem a fé, a esperança e o amor. O maior, porém, é o amor. Ninguém faz bem o que faz sem amor, ainda que seja aparentemente bom o que se faz. Para que as obras sejam agradáveis a Deus e ao próximo, devem ser realizadas e apresentadas na embalagem do amor. O amor é o ingrediente essencial e fundamental de todas as boas ações dos filhos de Deus. Se todos os corações pulsassem com a maior dose de amor, é certo que haveria menos ódio, menos ciúme, menos guerra, conspirações, miséria, perdição e inferno. E haveria mais concórdia, mais paz, mais alegria, mais ação, mais perdão e céu. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde em ciúme, não se esnobece, não se exaspera, não se alegra com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. Diante disso está o pedido do Salvador Jesus: amai-vos como eu vos amei. Sejamos imitadores do amor de Deus. Oremos. Senhor, dá-me o amor que cobre multidões de pecados. Dá-me o amor verdadeiro, para que eu possa te amar acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Foi bonito, foi intenso, foi. Esse foi mais uma edição do nosso CPT na TV. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta semana que vem. É isso aí, Júlio. Semana que vem, sábado ao 12h30, mais um CPT na TV. Mas enquanto isso, você confere toda a nossa programação no radiocpt.com.br e também as nossas transmissões por vídeo no facebook.com/radiodaielp. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima. Um abençoado final de semana, até mais. Abraço.